Da tribuna do Senado, o senador Plínio Valério denunciou a hipocrisia de supostos ambientalistas que querem definir políticas para a Amazônia brasileira enquanto destroem o meio ambiente em seus próprios países. O senador afirmou: às vezes a gente não é entendido porque fala muito de hipocrisia em relação ao que existe, ao que permeia o assunto Amazônia, hipocrisia vinda, comandada pelos grandes fundos que se utilizam das ONGs para desmerecer sempre a Amazônia e desqualificar o Brasil no sentido de que não tem condições de tomar conta da Amazônia. Plínio Valério explicou que a Alemanha está destruindo florestas, cidades e patrimônio histórico para explorar lignita e, ao mesmo tempo, exige do Brasil a preservação de florestas com base em acusações sem fundamento. O senador disse: quando é colocada em risco a energia deles ou a alimentação, eles podem tudo, e nós, no Brasil, na Amazônia, continuamos não podendo fazer nada. O senador também apresentou o caso dos Estados Unidos e disse: o governo dos Estados Unidos acaba de anunciar que, para ajudar no combate à crise alimentar, permitirá que produtores lá façam o plantio em terras ambientalmente sensíveis que foram reservadas para conservação. É informação oficial. Isso é hipocrisia. O Brasil, e aqui eu vou me dirigir aos brasileiros e às brasileiras, vocês não podem entrar nessa onda. Vocês não podem acreditar no que o Macron, no que a Greta, no que os artistas populares brasileiros vivem a dizer que a Amazônia está sendo destruída. O senador relatou os entraves a qualquer atividade econômica na Amazônia e reiterou: portanto, mais uma vez e sempre, eu subo esta tribuna para falar da hipocrisia que permeia o assunto amazônico. O Macron, a Greta, o Leonardo DiCaprio, a Gisele Bündchen, o Caetano Veloso e por aí afora falam do que não conhecem, falam do que não sabem. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senadores, senhoras senadoras, desde que eu cheguei ao Senado em 2019, eu tenho feito aqui discursos com mensagens amazônicas e muitas delas desabafo e indignação. Às vezes a gente não é entendido porque fala muito de hipocrisia em relação ao que existe, o que permeia o assunto Amazônia. Hipocrisia vinda, comandada pelos grandes fundos que utilizam-se das ONGs para desmerecer sempre a Amazônia e desqualificar o Brasil, que não tem condições de tomar conta da Amazônia. Pois bem, eu faço hoje, e trouxe até por escrito um discurso para mostrar, para clarear essa hipocrisia. Começando que quando tem aqui no Amazonas é queimada e lá fora é incêndio. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, há pouco mais de um mês, no dia 23 de abril, mais de 4.000 manifestantes organizaram um protesto em uma pequena vila do estado de Renânia, no norte Westfália, o coração industrial da Alemanha.
Ele se opõe à expansão da mina de Gasoele, que visto de cima parece uma imensa cicatriz parda no terreno. Essa mina produz lignita, conhecida como carvão marrom, um dos combustíveis fósseis mais poluentes do mundo. Aqui no Brasil, no Amazonas, a gente não pode nem explorar o potássio que tem no Amazonas, porque está perto de uma área indígena, não é dentro, é perto. Olha só o disparate. O problema da lignita não se limita à poluição. Com alto teor de água, ela tem baixo poder calórico e, portanto, é um dos combustíveis menos eficientes do mercado. Por isso, sua exploração é altamente destrutiva, exigindo escavação muito extensa e profunda para a extração de grandes quantidades do minério. As minas de lignita assumem a feição de gigantescas crateras, que sua expansão destrói tudo nas proximidades. Eu estou falando da Alemanha, de um país que fiscaliza, de um país que vive em cima da nossa região amazônica, dizendo que nós não podemos fazer nada. Esta mina alemã já engoliu mais de uma dúzia de vilarejos, igrejas centenárias, casas, rodovias foram demolidas e se removeu o solo sobre as quais estavam construídas. Terras agrícolas desapareceram e até cemitérios foram esvaziados. Verdadeira devastação. Não se trata, porém, de caso isolado. A lignita representa 45% da matriz energética do Estado alemão, com excedente exportado para a França e para a Holanda, dois outros países que vivem a dizer o que nós não podemos fazer. Essa fonte extremamente poluente, assim, está presente em vários dos países que se dizem mais preocupados com o meio ambiente e com o aquecimento global. A Alemanha continua sendo o maior consumidor de carvão da Europa e suas usinas a carvão estão entre as maiores emissoras de dióxido de carbono da região. A expansão da mina foi contestada no judiciário alemão. Não apenas foi mantida pela alta corte do Estado, como se determinou a venda obrigatória, olhem só, a venda obrigatória das terras para a empresa que a explora. Embora reconheça, abre aspas, os danos climáticos e ambientais inegáveis, fecha aspas, causados pela mineração de carvão e pela geração de energia de carvão, o tribunal decidiu que as medidas de proteção climática não exigem a retirada imediata do carvão da matriz energética. Para que a mineradora tome posse da terra, basta que o fornecimento de lignita ao mercado de energia esteja em risco. Eles dizem que a gente não pode fazer nada e que eles não fazem. Quando é colocado em risco a energia deles ou a alimentação, eles podem tudo. E nós no Brasil, na Amazônia, continuamos não podendo fazer nada. Presidente, peço um minuto para encerrar, porque eu quero falar também dos Estados Unidos. Apertou a alimentação lá, olha o que os Estados Unidos fizeram, meu amigo Lucas, meu amigo Cajuru. A verdade é que as nações desenvolvidas, mesmo as que posam de defensores da ecologia, esquecem essa postura sempre que se vê dificuldades alimentares ou energéticas. O governo dos Estados Unidos acaba de anunciar que, para ajudar no combate à crise alimentar, permitirá que produtores rurais façam plantio em terras ambientalmente sensíveis que foram reservadas para a conservação. É a informação oficial. Isto é hipocrisia. O Brasil, e aqui eu vou me dirigir aos brasileiros e às brasileiras, vocês não podem entrar nessa onda. Vocês não podem acreditar no que o Macron, no que a Greta, no que os artistas populares brasileiros vivem a dizer, que a Amazônia está sendo destruída. Há pouco aqui o Eduardo Veloso, do Acre, que assume como senador, falou da preservação do Acre, 85%. O Amapá do Lucas passa de 90%. O Amazonas, meu Amazonas, passa de 90% de preservação ambiental. E nós não podemos fazer nada. Sequer podemos explorar o potássio que fica perto de Manaus, que vai dar 25 mil novos empregos, porque não deixam. Encontraram um resto de cerâmica indígena e a Justiça Federal deu liminar para proibir que se vá adiante o potássio da Amazônia. Portanto, mais uma vez, e sempre, eu subo esta tribuna para falar da hipocrisia que permeia o assunto amazônico. O Macron, a Greta, Leonardo DiCaprio, Gisela Bündchen, Caetano Veloso e por aí afora. Falam do que não conhece, falam do que não sabe. Eu estou aqui porque falo do que conheço, do que entendo, do que sinto e do que sofro. Vocês não podem ver daí. Se pudessem, veriam assustados o que eu tenho aqui, que é a mancha exatamente da exploração na Alemanha.
Eles tiram simplesmente quem está na frente, vilarejo, eles tiram igrejas, eles tiram monumentos. Aqui a gente não pode sequer encontrar um caco de artesanato indígena que não pode fazer nada. Muita hipocrisia. Fica aqui o registro, presidente, deste senador do Amazonas, que vai continuar até o final do seu mandato a chamar de hipócrita aqueles que podem tudo e não querem nos dar o direito de sobrevivência. A Amazônia, que tanto se fala, que tanto se exalta, tem 9 milhões de habitantes que não têm sequer condições de comprar uma cesta básica. No meu estado, segundo o Unicef, em 2017, o último relatório, morreram 1.262 crianças ao nascer. Lá não se tem mais nenhum direito de viver. Se depender dessa gente, nós não temos direito de sequer alimentação. O meu registro para que conste que esse senador do Amazonas vai continuar chamando essa gente de hipócrita. Obrigado, presidente.